Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu te conto que veto do presidente Jair Bolsonaro à Lei Paulo Gustavo repercute negativamente entre congressistas e artistas. Petrobras ainda está sem comando e ministro tenta encontrar uma solução caseira para ocupar a presidência da estatal. E Estados Unidos determina um novo pacote de sanções à Rússia, incluindo retaliações econômicas contra as filhas de Vladimir Putin. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta quarta-feira, dia 6 de abril de 2022. Começo essa edição retomando um assunto que a Bianca Santos falou rapidamente hoje para você na primeira edição do Panorama CBN, que é em relação ao veto do presidente Jair Bolsonaro à Lei Paulo Gustavo. E explicando bem resumidamente para você essa história, o presidente Bolsonaro hoje vetou integralmente o projeto que destinaria 3 bilhões e 8 milhões de reais ao setor cultural. A ideia era repassar esse valor aos estados e municípios para ajudar o setor no enfrentamento aos efeitos da pandemia, que foi bem impactado, né? E na justificativa para vetar esse projeto, o governo alega que a proposta contraria o interesse público ao criar despesas sem compensação, o que feriria o teto de gastos. E o governo disse ainda que a sanção da lei comprimiria despesas não obrigatórias e colocaria em risco políticas públicas na saúde e na educação. E não para por aí, ainda tem mais. O governo alegou ainda que o repasse de recursos federais aos estados enfraqueceria as regras de controle, eficiência e transparência para auditar esses valores. Só que, ao contrário do que diz o governo, o texto aprovado no Congresso autorizava o uso do superávit do Fundo Nacional de Cultura para repassar esses valores. Então, o que é isso? Como é que funciona? Do total desses 3,8 bilhões, cerca de 2,8 bi iriam para o setor audiovisual e 1 bilhão de reais seriam destinados para ações emergenciais na cultura. E depois que todo mundo recebeu essa notícia do veto, é claro que repercutiu negativamente isso entre artistas e congressistas. Lá em Brasília, deputados e senadores já se articulam para derrubar esse veto. E os artistas foram às redes sociais criticar o governo pela falta de apoio ao setor. E segundo o Brasil Audiovisual Independente, esse valor de 3,8 bilhões já estava acumulado no fundo, mas estava congelado há anos. E quem explicou isso detalhadamente para nossa repórter em Brasília, Gabriela Echenique, foi o Mauro Garcia, que é presidente da Brave, que é essa entidade Brasil Audiovisual Independente. Então não é um dinheiro que sai do orçamento, que algumas pessoas, então está tirando do orçamento para dar para a cultura. Não, isso é um acumulado de um dinheiro que entra numa tal reserva de contingência. É um dinheiro que não poderia ser usado para outra coisa, estava lá parado, acumulado ao longo do tempo, e que ele foi recuperado pela Lei Paulo Gustavo. Então não está tendo perda para ninguém. Já a atriz Gira Paz disse em entrevista à Globo News que esse projeto que foi vetado teve um objetivo e que tudo foi analisado e pensado junto com os parlamentares. Mas o que a gente percebe como classe artística? Nós precisamos de legislações para esse mercado cultural. Quando a gente fala isso, a gente tem a ponta de uma pirâmide como artistas como a Anitta, e temos a base dessa pirâmide, que geralmente é a cultura popular, que a gente fala popular, mas isso não quer dizer que seja menos importante. Então, quando a gente vê que o presidente veta uma lei que está super bem estruturada, e esse veto, ele atinge num lugar de uma desesperança, como se não houvesse um diálogo, onde isso fosse
um capricho dos artistas. E é preciso que a sociedade brasileira entenda como nós estamos sendo organizados, como a gente estruturou uma lei e a gente levou aqueles de direito para que fosse estudada, considerada e aprovada, e não vetada. Como eu já adiantei para você rapidinho no começo desse episódio, lá no Congresso, os parlamentares, tanto deputados quanto senadores, se mobilizam para derrubar essa decisão de Bolsonaro. Hoje, mais cedo, em entrevista ao Jornal da CBN, a senadora Elisiane Gama disse não ter dúvidas de que o veto vai ser derrubado. Eu, pessoalmente, me surpreendo com esse veto do presidente da República pelas falas que foram dadas por integrantes do próprio governo ao ser aprovada essa lei, né? Mas, como você falou, a palavra final é do Congresso Nacional. Não tenho dúvida nenhuma que esse veto vai ser derrubado, por conta da simbologia da lei, da repercussão desta lei, da comemoração que houve desta lei, a própria aprovação dela, como se deu no plenário. A mãe do ator Paulo Gustavo, que foi homenageado com o nome da lei ao setor, se manifestou nas redes sociais contra esse veto. Já o viúvo dele, Thales Bretas, também lamentou a decisão do presidente e disse que o Brasil não consegue mais defender os interesses da cultura. E a Associação Brasileira de Cinematografia demonstrou indignação com o veto e disse que o incentivo ajudaria milhares de trabalhadores do país. E agora, segundo o que a Gabi Echenique apurou, artistas e produtores já se mobilizam também para conseguir a derrubada do veto, mas admitem que isso não vai ser nada fácil. Ainda é necessário que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, convoque uma sessão para analisar vários vetos presidenciais. Aproveitando que eu estou falando de política, por enquanto, a Petrobras ainda não tem um novo presidente. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse que a Assembleia de Acionistas da Petrobras, que está marcada para 13 de abril, vai acontecer já com os nomes indicados pelo governo para a presidência da estatal e também para o comando do Conselho de Administração. Mas tem um detalhe aí nessa história. O governo ainda não escolheu os nomes e o prazo até a Assembleia é curto, de 1 semana. Mas mesmo assim, Bento Albuquerque garantiu à TV Globo que não trabalha com adiamento. Não estou falando de nomes ainda, tá? Mas está mantido 13 de abril? 13 de abril, Assembleia Geral Ordinária. Já vai ter nomes, acho que nessa semana ainda? Temos que ter, né? Sobre o processo de escolha dos novos executivos, Bento Albuquerque disse para a jornalista da Globo News, Ana Flor, que o governo está na fase de definir o perfil dos indicados de acordo com a conjuntura nacional. Mas, dentro do governo, outras autoridades já cogitaram deixar a definição do novo comando da estatal para uma nova assembleia, que poderia ser marcada aí para maio, ou seja, ter um pouquinho mais de tempo para decidir algo tão importante. Isso está sendo levado em consideração porque o governo está com dificuldade em encontrar novos nomes depois da desistência dos indicados para presidir tanto o Conselho de Administração quanto a empresa. Enquanto essa situação não está resolvida, a Petrobras ainda está sob o comando do general Silva e Luna, que foi demitido pelo presidente Jair Bolsonaro por causa da alta dos preços nos combustíveis. Mas ele ainda não deixou o cargo oficialmente, porque ainda não tem uma decisão definitiva que vai sair dessa reunião do Conselho da Petrobras. E quem falou sobre isso hoje foi o vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Eu estou vendo que está a dificuldade para conseguir um nome, né? O que pode ocorrer é um adiamento da Assembleia de Acionistas, né? Até que se consiga nome, né? Até porque existe um período de análise desses nomes, né? Então o general Silvio Luna é um cara que cumpre missão, né? Ele não vai abandonar o barco se não tem ninguém para substituí-lo. Lembrando para você que Rodolfo Landim, que é presidente do Flamengo, e o economista Adriano Pires declinaram dos convites depois da possibilidade de serem barrados pela área de governança da Petrobras por um eventual conflito de interesse.
E como você já deve ter percebido, esse é um problemão para o governo, né? Essa crise, por causa da escolha da nova gestão da Petrobras, está levando o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, a considerar uma solução caseira para ocupar os cargos de presidente do conselho e presidente da empresa. E quem vai contar essa história melhor para você é o repórter César Feitosa, da CBN de Brasília. Ele apurou nos bastidores quais são os nomes caseiros aí que estão sendo avaliados. Tudo bem com você, César? Muito obrigada por voltar ao Panorama. E parece que tá bem difícil aí de sair um nome para presidir a Petrobras, né? Conta aqui para o nosso ouvinte quem são os novos cotados e se realmente dessa vez vai dar certo. Oi, Ju. Obrigado de novo pelo convite para participar do Panorama CBN. É sempre um prazer e esse assunto é o que tem tomado Brasília aqui nos últimos dias. E uma definição que chegou a ser tomada, especialmente de ontem para hoje, aqui dentro do governo, é que uma solução caseira para a Petrobras de fato seria o melhor caminho. E a partir disso surgiram alguns nomes, especialmente de lideranças políticas, lideranças do Centrão, em conversas ali tanto com o presidente Jair Bolsonaro quanto com o ministro Bento Albuquerque, do Ministério de Minas e Energia. O principal nome que ganhou aí na Bolsa de Apostas de ontem para hoje foi o do Márcio Weber, que é um dos conselheiros de administração da Petrobras, ou seja, tem um cargo já dentro da companhia, foi aprovado em abril do ano passado e é um nome que também tem um certo trânsito aqui no Congresso. Portanto, é um nome que é apoiado por diversas lideranças parlamentares que têm conversado com o presidente Jair Bolsonaro. Outro nome que surgiu hoje com um pouco mais de força é de Sônia Villalobos, que também ocupa uma das cadeiras lá na Petrobras e ela poderia assumir a presidência do Conselho de Administração. Por que esses dois nomes? Por que essa solução caseira? A ideia principal ali do governo é tentar evitar novamente problemas no compliance da Petrobras. A gente lembra que Adriano Pires, Rodolfo Landim foram rejeitados, tiveram os nomes rejeitados ali no Comitê de Pessoas exatamente por causa de conflito de interesses. Então a única forma que o governo tem conseguido pensar ali, de conseguir alguém do setor de óleo e gás, alguém que conheça a estrutura da Petrobras para já chegar com a empresa na mão, é gente que está lá dentro. E por isso essa solução foi apresentada por lideranças políticas e acatada, pelo menos por hora, pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro Bento Albuquerque. Mas aí agora tem um problema também. Isso porque Márcio Weber, que tem sido indicado ali ao presidente Jair Bolsonaro para assumir a presidência da Petrobras, ele sofreu ali na gestão de pessoas também no ano passado, quando foi indicado para o Conselho de Administração da empresa. Isso porque em 2020 ele era diretor de uma empresa chamada Petroserv, uma empresa que prestava serviços à Petrobras, fornecendo e operando sondas para a empresa. E a lei das estatais proíbe que alguém, diretor de alguma empresa que tenha relação direta com a Petrobras, possa assumir o comando da empresa ou até mesmo alguma cadeira no Conselho de Administração por 3 anos, ou seja, de 2020 para 2021, um pouco menos de um ano ali, se não me engano, 8 meses após ele sair da empresa, ele já tinha sido indicado ali pelo governo Jair Bolsonaro para assumir um cargo no Conselho de Administração. Mesmo com essa rejeição ali no compliance da empresa, o Conselho de Administração da Petrobras aceitou o nome dele, acatou, dizendo que, apesar de um possível conflito de interesse, ele representava bem o setor de óleo e gás e poderia ajudar efetivamente a administração da Petrobras. Então, o cenário é esse: o governo deve indicar nos próximos dias um nome, ele não quer adiar, como chegou a ser cogitado ontem, a reunião do Conselho de Administração, mas uma saída até mesmo caseira pode encontrar problema no compliance da Petrobras e isso tudo tem sido calculado pelo Palácio do Planalto. Obrigada, César, e volte mais vezes aqui ao Panorama. No Rio de Janeiro, eu vou atualizar você sobre o caso Henri Borel. A professora Monique Medeiros, que era a mãe do Henri Borel, compareceu à coordenação de monitoramento eletrônico do Rio de Janeiro para instalar uma tornozeleira eletrônica. Ela é acusada de envolvimento no assassinato do filho Henri Borel, de 4 anos, em março do ano passado. E a Monique ganhou liberdade numa decisão judicial de ontem e deixou a prisão na zona oeste da capital fluminense
no mesmo dia. A Justiça do Rio permitiu que ela cumprisse prisão domiciliar. Já o ex-vereador Jairo Santos Souza Júnior, o doutor Jairinho, que teria agredido e torturado o menino, teve a prisão mantida na decisão de ontem. Os dois são réus por homicídio triplamente qualificado, tortura e coação de testemunhas. E sobre esse caso, a nossa reportagem ouviu o promotor Fábio Vieira dos Santos. Ele acompanha esse caso e disse que vai recorrer da decisão judicial que libertou Monique, porque, na visão dele, a mãe do Henri não poderia ter sido solta, porque a omissão da qual ela é acusada, diante das agressões ao menino, teria sido tão grave quanto as ações do doutor Jairinho. A gravidade da conduta da Monique, já proposta na denúncia, é igual à gravidade da conduta do Jairo. Então, esse crime, pela sua própria natureza, ele causa uma insegurança muito grande na sociedade. E a prisão se faz necessária para que a gente consiga dar um equilíbrio à ordem pública. Embora as condutas narradas na denúncia sejam diferentes, elas têm a mesma relevância, tanto é que incide nas mesmas penas. O promotor disse ainda que vai entrar com recurso assim que for intimado dessa decisão. E ele vai alegar que a prisão de Monique é importante para garantir a ordem pública e para preservar o andamento do processo, já que os dois réus são acusados de terem agido juntos quando estavam soltos para atrapalhar as investigações. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em queda de 0,55% aos 118.228 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em alta de 1,20%, cotado a R$ 4,715. Já o euro terminou o dia com uma valorização de 1,18%, cotado a R$ 5,140. No cenário internacional, há mais desdobramentos diplomáticos que foram anunciados hoje contra a Rússia, que invadiu a Ucrânia. Hoje, os Estados Unidos e aliados do Ocidente determinaram um novo pacote de sanções à Rússia, incluindo retaliações econômicas a oligarcas russos, empresas e até as filhas de Vladimir Putin, Maria e Caterina. Essas medidas visam um bloqueio total de instituições financeiras como o Sberbank, que tem 1/3 dos investimentos do país, e também o Alfa Bank. Essas determinações, que ainda vão ser assinadas pelo presidente norte-americano Joe Biden, vieram após os últimos ataques à Ucrânia, principalmente aquele massacre em Bucha, que matou cerca de 400 civis. Contei para você aqui essa história no Panorama CBN no começo da semana. E a expectativa dos Estados Unidos é que a economia russa entre em declínio com esse novo isolamento. E ainda falando dos Estados Unidos, o Pentágono disse que a Ucrânia tem chances de vencer a Rússia nesse conflito, mesmo que ele se prolongue. Mais cedo, o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, disse que conversou com o presidente russo Vladimir Putin sobre a possibilidade de um cessar-fogo imediato. E segundo o Viktor Orbán, a resposta foi positiva. E ele disse que o líder russo falou que haveria condições. Viktor Orbán também falou que os pontos levantados por Putin devem ser negociados diretamente com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Enquanto isso, a Rússia voltou hoje a avançar em algumas regiões, como a cidade de Mariupol, que é a mais atacada até agora, e também a cidade de Kharkiv, que fica a apenas 40 quilômetros da fronteira com a Rússia. Segundo os governos locais, o controle nos distritos é tão alto que itens de ajuda humanitária não chegam para os civis que estão no meio do conflito, e grande parte deles segue sem água e energia. E as repúblicas separatistas de Donetsk e Luhansk também estão registrando altos índices de ataques. Na semana passada, Moscou retirou artilharia e soldados dos arredores de Kiev e Chernihiv, como parte de um acordo nas negociações de paz.
Mas a OTAN alertou que a retirada foi, na verdade, um desvio das tropas para concentrar esforços na região leste do país. E para preparar essa região especificamente, os Estados Unidos estão treinando soldados ucranianos para o uso de drones. O modelo é chamado de Switchblade e é classificado como um drone kamikaze, ou seja, ele se autodestrói ao chegar ao alvo com uma precisão jamais vista e com alto potencial destrutivo. Esse treinamento ainda abrange um grupo seleto de soldados de Volodymyr Zelensky que está em território norte-americano, mas eles vão retornar ao serviço militar em solo ucraniano em breve. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Com certeza você já ouviu esse hit Shape of You, né? E eu escolhi encerrar com essa música hoje porque o cantor britânico Ed Sheeran ganhou um caso de direitos autorais no Supremo Tribunal de Londres hoje, sobre uma acusação de plágio dessa música que você está ouvindo, que foi feita em 2017. Ed Sheeran estava envolvido em uma batalha judicial com Sammy Chokri, que alegava que Shape of You infringe linhas e frases específicas da música dele de 2015, que se chama Oh Why. Essa música de Ed Sheeran se tornou o hit mais vendido em todo o mundo em 2017 e teve mais de 5 bilhões de visualizações no YouTube. Então, eu vou embora hoje com esse hit de bilhões que, segundo a justiça, não foi plagiado. Muito obrigada pela companhia de hoje, viu? O roteiro dessa edição foi escrito por mim e a montagem e a sonorização são do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter e no Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E também tem o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a primeira edição do Panorama CBN com a Bianca Santos. Tá confirmado, viu? Beijos pra você e até mais. I'm in love with your body. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Come on, be my baby. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.